Deus abençoe sua vida, seja bem-vindo. Vamos clamar ao Senhor para abençoar nossas vidas nessa escola bíblica dominical. A gente está falando sobre as cartas de Coríntios, já há algum tempo. E hoje nós vamos ministrar 2 Coríntios capítulo 2 e capítulo 3. Cidinha, Vânia, sejam muito bem-vindas, tá? Deus abençoe a vida de vocês. Nós vamos orar, vamos buscar o Senhor, consagrar a Ele, porque sem Ele nada somos, nada podemos. Seja muito bem-vinda, Camila. Vamos orar. Senhor, nós queremos Te adorar, queremos buscar a Tua face neste momento, queremos Te bendizer e Te exaltar, queremos declarar que Tu és o nosso tudo, queremos declarar que não somos nada sem Ti. Nós Te buscamos nessa manhã, nós Te buscamos, Senhor, nós consagramos as nossas vidas ao Senhor. Nós consagramos o nosso dia, as nossas vidas, nossa família, nossa existência. Nós consagramos, Senhor, tudo que somos, tudo que temos, absolutamente tudo que somos e tudo que temos ao Senhor, Papai. Nada nos pertence, nada é nosso, nem nós mesmos, nem nosso corpo, alma, espírito, tudo é do Senhor. Consagramos a Ti a nossa casa, consagramos a Ti a nossa vida, consagramos a Ti esse momento de estudo, de escola bíblica dominical. Eu clamo ao Senhor, Pai, que o Senhor possa entregar espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento de Jesus a todos que vão assistir agora ao vivo ou em outros momentos pela internet, pela tecnologia. Que o Senhor, Pai, possa tirar, nós pedimos humildemente, toda a fadiga mental, todo o cansaço, tudo que desvia a atenção, toda obra do diabo de tirar a atenção, a concentração, a fé das pessoas de compreender as Tuas Escrituras. Todo o mal seja repreendido de sobre as vidas das pessoas que irão assistir esse ensinamento. Em nome de Jesus, nós entregamos ao Senhor, Pai, a nossa nação, nós entregamos o presidente, nós entregamos as autoridades, nós suplicamos pelo Teu derramar sobre as autoridades. Nós suplicamos, Senhor, pela Tua bênção, a Tua misericórdia sobre os líderes, Pai. Aqueles que estão fazendo injustiças, politicagens e roubos. Pai, tem misericórdia da nação. Que Teu tratamento seja sobre eles. Não estamos pedindo vingança, sangue, morte. Estamos pedindo, Pai, como Paulo disse, a vingança que faz a pessoa converter. Então, que eles possam se converter, que essa seja a vingança para eles. Se converter e ter um coração em Deus e ver que o mal não vale a pena. Que eles possam, Senhor, se render ao Senhor, aqueles que estão longe do temor do Senhor, que possam ter esse temor, que possam ver a Tua face e sair dos maus caminhos, Senhor. Que o temor do Senhor venha sobre cada líder, Senhor, a começar do presidente, mas em todos os nossos líderes políticos e de todas as áreas, Senhor. Que o Brasil possa sair dessa situação, Senhor. Tem misericórdia de nós, das famílias que perderam muitos entes queridos. Vem com o Teu Espírito Santo consolando essas casas. Livra-nos desse mal, Senhor, em nome de Jesus. Mas trata o nosso coração e faz o Teu querer. Nos ensina aquilo que o Senhor quer nos ensinar nesse deserto. E que possamos ser igreja, independente do templo, estar aberto ou não, por causa da lei. Que nós possamos aprender, Senhor, a Te buscar e a sermos igreja independente das circunstâncias. Em nome de Jesus nós oramos. Amém, amém e amém. Alguém aí crê? Diga amém. Para as pessoas aí entraram, sejam muito bem-vindos. Minha tia Liginha está aí. Fernanda, Ana, Léo, Bolt. É o Usain Bolt? Não, né? Não, só o Bolt. Sejam muito bem-vindos. Estamos tratando aqui de 2 Coríntios, capítulo 2 e capítulo 3. Deixa eu fazer aqui uma introdução, à segunda carta aos Coríntios. Apesar de que eu estou no capítulo 2 e não no capítulo 1, só reiterando, porque nós estamos muito no comecinho, já foi falado, na aula anterior, ministrado aí pelo o jovem professor Bruno, que está aí assistindo, Mas a segunda carta aos Coríntios é uma continuação da primeira, por assim dizer. Obviamente, teve a primeira, mas talvez você não saiba, teve outras que não chegaram, Os teólogos concordam que no mínimo mais uma, alguns dizem que até mais duas cartas que se perderam, mas enfim,
Essa segunda carta de Coríntios, ela foi escrita por Paulo e por Timóteo, numa defesa do apostolado de Paulo. Sejam bem-vindos aí, José, Leandro, Luísa, sejam muito bem-vindos. Então, a segunda carta aos Coríntios, ela foi escrita por uma defesa do apostolado, porque a primeira carta, de um teor muito duro, de exortação muito grande para aquela igreja de Coríntios, que é extremamente infantil, criança, né? Não aceita repreensão, completamente pecaminosa, pecadora. Estava no começo da igreja, como a gente abordou em 1 Coríntios, de um local muito pecaminoso. Então, é a cosmovisão deles, muito difícil tratar essa igreja, é um tratamento. E eles não aceitaram com maturidade as palavras de amor e de exortação de Paulo. Não aceitaram. Teve divisão, teve briga, contenda. Quem é esse Paulo falar assim com a gente? Criancice, né? O infantil que tem vaidade não recebe. E aí essa que a gente chama de segunda carta aos Coríntios vem defendendo o apostolado de Paulo. Ele vem fazendo uma defesa do seu apostolado, apesar de que muitos aceitaram sua palavra, né? Houve divisão, como eu disse, muitos aceitaram, né, as palavras de Paulo, apostolado, muitos se arrependeram de não ter aceitado. Vemos isso do capítulo 1 ao capítulo 7, né? E Paulo, ele está defendendo seu apostolado, mas ele se mostra uma pessoa humilde. Ele é humilde, ele não quer provar que ele é bom, ele não quer provar que ele é poderoso, ele não quer provar que ele é alguma coisa. Não é isso, né? A carta que Paulo faz em defesa do seu apostolado é só porque ele sabe o que tem dentro dele, ele sabe para que ele foi chamado, ele entende que o que ele carrega é poderoso, é precioso, é imprescindível. Ele foi levantado pelo próprio Cristo para apregoar o Evangelho, a nova aliança. Quem revelou foi o próprio Cristo, não foi os apóstolos que andaram com Jesus, Pedro, João, Tiago, porque Paulo não andou com Jesus, ele converteu depois. E por revelação divina ele recebeu as instruções do Evangelho. Olha o que ele carregava. É muito importante para a salvação da humanidade. Então, não foi por vanglória, não foi por vaidade, glória própria, querendo trazer glória para si, que ele vem se defender. Eu sou apóstolo, eu sou cara, me obedeçam. Não. É porque é imprescindível que a sua voz seja ouvida. O que ele carregava era precioso demais. Então, as pessoas tinham que ouvir. E ele tinha que defender o seu apostolado e o seu chamado para as pessoas serem salvas. Simples assim. Né? Olha aqui, 2 Coríntios 12:1. Se é necessário que eu me glorie, dizendo Paulo, ainda que não seja conveniente, vou falar a respeito das visões e revelações do Senhor. Viu o que eu disse? Ele teve visões e revelações. Ele foi instruído pelo próprio Cristo por revelação a respeito do Evangelho. Né, na continuação desse texto, no versículo 4, 2 Coríntios 12, estou pulando um pouquinho para frente só para explicar essa questão da revelação, tá? Ele fala que teve um homem que foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, em outras traduções indizíveis, que homem nenhum tem permissão para repetir. Inefáveis. Então, você vai ler direitinho todo o contexto. Paulo está dizendo dele mesmo, a sua defesa da fé, está dizendo dele mesmo. Ele foi arrebatado ao terceiro céu e viu coisas inefáveis que não é lícito ao homem ouvir, né, ou dizer. Então, muito tremendo o nível de revelação que o apóstolo Paulo teve para poder ensinar os rudimentos, o alicerce, né, os rudimentos do Evangelho. Apóstolo é isso, o apóstolo ele ensina, ele dá o leite espiritual, como alguns mestres ensinam, né? Ele coloca os rudimentos, o básico da fé, e aí as pessoas vão construir em cima, o evangelista, o pastor, o profeta, o mestre, mas o apóstolo dá ali o alicerce. Quem que é o alicerce? É Cristo. Ele vai pregoar quem? Jesus Cristo, que é a base, o alicerce, a pedra de esquina, né? Seja bem-vinda, Simone, Leandro, sejam muito bem-vindos, tá? Estamos falando de 2 Coríntios. Então, terminando aqui essa breve introdução, vamos entrar em 2 Coríntios capítulo 2, versículo 1 a 4. Por isso resolvi não entristecê-los com outra visita dolorosa. Pois, se eu lhes causar tristeza, quem me alegrará? Certamente não serão aqueles a quem entristeci. Esse foi o motivo de eu ter escrito como fiz,
para que quando eu for não seja entristecido por aqueles que deveriam me alegrar. Sem dúvida vocês sabem que a minha alegria vem do fato de vocês estarem alegres. Escrevi aquela carta, olha, com grande angústia, com o coração aflito e muitas lágrimas. Minha intenção não era entristecê-los, mas mostrar-lhes quanto amo vocês. Então, para você compreender que em 2 Coríntios, você tem que entender o todo. As outras cartas, o que está acontecendo. Ele escreve, como eu já disse, a primeira carta, de um teor muito duro, exortativo, para que eles crescessem em fé, né, dizendo coisas como, vocês são carnais, se vocês brigam entre si, têm contenda, por acaso são espirituais ou são carnais? Né, já deveriam ser mestres e tal. Eu queria dar alimento mais sólido, mas tenho que dar leitinho espiritual, porque sois carnais. E aceitam o cara que tem relação sexual com a esposa e com a sogra, e contendas, divisão. Então, muita criancice, muita infantilidade no povo espiritual. Deveria ser o povo maduro de caráter para mostrar ao mundo como é o caráter cristão. E não estavam mostrando isso. Então, em vista disso, eles ficaram entristecidos, como eu já disse, pela sua infantilidade, e Paulo foi lá. Ele foi visitá-los. Nessa visita, foi uma visita dolorosa, doído, doloroso. Que situação! O Paulo que nos exortou, a gente não pode imaginar que situação mais delicada, mais difícil que Paulo passou ali com os coríntios que não queriam aceitar a palavra do Deus vivo do terceiro céu, tentando ensiná-los, tentando dizer, eu amo vocês, vocês não entenderam isso? E eles ali carnais, então foi muito doloroso. Daí ele diz que não quer ir lá de novo. Depois dessa visita, ele escreve uma segunda carta, né? Também de teor duro, também de teor exortativo. Cadê essa carta? Se perdeu. Essa carta ela foi perdida no tempo. Aprove a Deus. Deus não perdeu, tá? O humano perdeu, né? Eu não vou entrar em bibliologia, mas aprove a Deus que só essas duas cartas, 1 Coríntios, 2 Coríntios, fosse colocada no cânon. O mesmo Deus, só um basicão, o mesmo Deus que abriu o Mar Vermelho, que fez as estrelas e tem um controle absoluto de tudo e inspirou todos os homens de Deus a escreverem a Bíblia, esse é o mesmo Deus que inspirou aqueles que foram fazer o cânon, que foram fechar o cânon. Quais livros vão ser considerados canônicos, inspirados e quais que não? Ali estava o Deus Todo-Poderoso direcionando o homem, tá bom? Então, foi perdida uma carta, não fica com pulga atrás da orelha não. Poxa, então a Bíblia está errada, precisava dessa carta. Não, e se achar ela, não considere ela escriturística. Aquilo que está ali não é o que importa segundo a mente de Deus, segundo a opinião de Deus. Segundo a opinião de Deus, o que tinha que ter chegado para a gente é isso aqui que a gente tem. Amém? Só um basicão desse assunto. E então, depois dele escrever essa segunda carta, o que ele ia fazer? É a mesma estratégia. Ele ia visitar de novo para tentar conversar, olho no olho. Vamos nos entender. Eu amo vocês entendem isso? Mas ele não foi. Aí que vem essa explicação aqui, que ele diz que não quis fazer outra visita dolorosa, para não entristecê-los. Você vê em 2 Coríntios 2,4 também, né, falando aqui que ele escreveu a outra carta com grande angústia, muito aflito, em lágrimas. Isso mostra o amor de Paulo. Sejam bem-vindos, Gilda Freitas. Né? O amor de Paulo pelos coríntios, ele escreve com lágrimas. E ele escreve em repreensão, sim, ele escreve de forma firme, sim. Mas quem é pai aí? Quem é pai? Mãe sabe, a gente tem que tratar com firmeza e muito amor os nossos filhos. Né? Ser firme no ensino. O não, ele é muito mais precioso que o sim. Ele é muito mais instrutivo, ele é didático, ele molda caráter, ele forja. Senão, se você não dá muitos nãos, se você só dá sim, você forma rebeldes. Você vai ter filhos rebeldes. Quem vai ensinar um pouquinho de disciplina para eles vai ser a polícia na prisão, para quem não instruir seus filhos no caminho. Né? Tem alguns textos que falam nesse teor, mas eu não vou entrar nisso de criação de filhos, não. Eu quero entrar em como que Deus exorta de forma mais dura, porque Ele ama os seus filhos. Hebreus 12:6. Pois o Senhor repreende quem Ele ama.
castiga quem ele aceita como filho. Então é bom isso, né? Antes disso vem dizendo, né? Não rejeite a repreensão de Deus, ela é boa. Então Deus é assim, quanto mais nós temos que seguir o exemplo, seguir os passos de Cristo, aprender com o nosso Pai eterno. Olha a continuação do texto, lá no versículo 8. Se vocês não forem disciplinados, assim como todos os filhos de Deus o são, então vocês não são filhos verdadeiros, antes são bastardos. Bastardos. Quem não recebe dura repreensão do Deus Todo-Poderoso, que te aceita como filho, quem não recebe essa repreensão é porque não é filho. É filho ilegítimo em algumas traduções, é bastardo em outras traduções. Muito forte, né? Então, tratar com esse amor, a exortação, a admoestação é a melhor palavra bíblica que a gente encontra. Admoestar é exortar de forma firme e dura com amor. A admoestação, essa palavra já está incutido que existe um amor e um carinho dentro, né? Igor, seja muito bem-vindo. Provérbios 9:8, não repreenda, olha isso que é interessante. Olha sobre repreender. Não repreenda o zombador, caso contrário ele o odiará. Repreenda o sábio, ele o amará. Se você repreende alguém que é sábio, normalmente tem muitos provérbios lindos que falam exatamente sobre esse assunto. Se repreende o sábio, ele ficará mais sábio. Ele vai amar aquele que o repreende, ele vai crescer. O sábio recebe a palavra, o sábio ouve com atenção e guarda. O sábio, então, Provérbios é recheado disso. E o tolo, ele tampa os seus ouvidos, né? Esqueci qual que é o provérbio, mas você vai falar que aquele que tapa os seus ouvidos, a lei, até a sua oração, é abominação. Se não estou enganado, é Provérbios 23:8, né? Eu acho que é. Aquele que desvia seus ouvidos da lei e até a sua oração é abominável, né? Então, a gente precisa entender que a repreensão é uma bênção. E Paulo foi exatamente assim com os coríntios. Pulando para o versículo 5 agora, 2 Coríntios 2:5. Vamos para frente. Não exagero quando digo que o homem que causou tantos problemas magoou não somente a mim, mas até certo ponto a todos vocês. A maioria de vocês se opôs a ele, e isso já foi castigo suficiente. Você está vendo? Teve um pivô. Teve um pivô da rebeldia contra o apóstolo Paulo. Não falou, né, aquelas pessoas que se amotinaram. A gente sabe que houve uma divisão na igreja, a gente viu em 1 Coríntios. Mas ele fala de uma pessoa, né? Quando digo que o homem que causou tantos problemas, houve um líder da rebelião. Sempre há um líder e as pessoas seguem. Foi assim com Satanás, Lúcifer, né? Que era querubim ungido, ele apregoou que ele era o cara e 1/3 do céu acreditou nele e foi banido do céu, né? Então, esse homem magoou não só o apóstolo Paulo, mas a todos, porque houve divisão e o corpo de Cristo perdeu, a igreja perdeu. Não é um cara, agora é nosso inimigo, não, o corpo de Cristo foi prejudicado, o amor foi quebrado, a comunhão e a união foi quebrada. E isso é terrível. Existe um conceito muito grande de união, de corpo de Cristo. Paulo sempre fala, né? Nós somos corpo de Cristo. Um é a orelha, o outro é o olho. Não diga o olho, que o nariz não é importante, né? Até porque Deus dá maior importância àqueles que são menos louváveis, né? Aqueles membros que são menos importantes ou louváveis. Então, o corpo, ele se completa. Uma mão sem o braço é uma abominação. Então, o corpo está completamente, as juntas, o ligando, como diz o apóstolo Paulo também. É uma união. E quando um sofre, o que Paulo diz? Todos sofrem. Se um membro está doente, todo o corpo está doente. Se alguém está com os rins doentes, está com o braço quebrado, tudo sofre, né? O corpo inteiro sofre isso. Uma boa amostra de que o corpo está conectado é a história de Josué, lá em Josué capítulo 7, quando o povo de Israel está naquelas batalhas contra os povos de Canaã para conquistar a terra, e um cara chamado Acã desobedece a Deus. Eles foram entrar numa cidade para conquistá-la, amando de Deus, e Deus fala: nessa cidade vocês não despojarão, não tomarão os despojos. Deus faz isso quando a cidade está completamente impura.
impura. Não é do assunto não, mas só um detalhe importante. Quando as mulheres já se corromperam, acabou. Quando é só os homens, ainda existe muito conserto para esse povo e o povo sobrevive, porque Deus manda pegar as mulheres e as crianças, os animais e as riquezas e tomarem como escravos. Então essa tribo, esse povo, ele não perece, ele não é extirpado da terra. Mas quando as mulheres já pecaram, já estão completamente sodomizadas, já estão completamente depravadas, acabou tudo que é estrutura moral, tudo. A mulher, porque o homem eu gosto de brincar, o homem é o lobo mau, né? Eu falo com casais de jovens, olha, o homem é o lobo, então mulher, você que vai segurar a onda. Claro que eu vou lá no homem falar para ele ser santo também, para ele buscar santidade, ser firme no Senhor, mas é a mulher que segura a onda. E quando a mulher cai é porque a coisa já desandou totalmente. Então nesses contextos, Deus manda extirpar tudo. Mata homens, mulheres, crianças, mata os animais e enterra as riquezas. Então é assim, é bem forte, as pessoas não entendem. Uau, o que é isso? É um corrompimento moral muito mais profundo da coisa. Então, enfim, ele manda quebrar tudo. E aí tem um cara chamado Acã que pega os despojos e guarda. Consequência, Acã foi amaldiçoado, muito mais do que isso. O povo de Israel sofreu. Entenda isso, guarde isso no seu coração. Isso vale para a sua igreja local, vale para a família. Quando um está corrompido, todos estão. O povo sofre. Entende o que eu estou dizendo? O povo, cara, tem 1 milhão de exemplos. Você vai no livro Kryptonita, um dos livros mais famosos do mundo, de John Bevere, ele vai tratar muito esse assunto. E vai te dar ali dezenas e centenas de páginas aprofundando nesse assunto, e é tremendo. Que só te dei um exemplo, né? O que aconteceu? O povo de Israel, que ganhava todas as guerras dos povos mais fortes, foi enfrentar o povo de Ai. É o nome da cidade. Foi exatamente o que eles falaram. Ai, porque eles começaram a perder tudo. Perder a guerra para um povo muito fraco. Tanto é que os generais falavam, não, manda poucas pessoas que a terra de Ai é fraquíssima. E não importa quantos Israel mandava, eles perdiam. Josué vê que tem algo errado, clama a Deus, pergunta o que há de errado, e Deus fala, é por culpa de Acã. Israel caiu em pecado. Não Acã, Israel sofreu. Israel caiu em pecado. Israel precisa se consertar. Entende isso? Então, guarda isso no seu coração. Como que o conceito bíblico de Gênesis a Apocalipse trata de povo. Não é você individual. O que você faz reflete em outros. Reflete numa comunidade, reflete numa tribo. Há uma responsabilidade espiritual muito grande sobre as nossas vidas e as pessoas não entendem. Então, numa vida sem temor, essa geração sem temor, cada um é cada um, meu corpo, minhas regras, não sabe o estrago que causa em muitos. Tá bom? Então, esse rebelde sofreu? Sim, mas todo o povo de Israel sofreu também. 2 Coríntios 2, 7 e 8. Agora, porém, é hora de perdoá-lo, interessante, e confortá-lo, olha aí. Do contrário, pode acontecer de ele ser vencido pela tristeza excessiva. Peço, portanto, que reafirmem seu amor por ele. Olha que interessante, perdoar o cara, depois disso tudo, depois da rebeldia, depois de jogar a igreja no chão. Paulo, ele tem um ensinamento muito tremendo, segundo os ensinamentos de Cristo, que é um verdadeiro cristão. Perdoar, reintegrar a pessoa ao corpo. Isso é lindo e maravilhoso. Ele deu ali um checkmate de maturidade para não continuar a criancice e a infantilidade, né? Da guerra, da contenda, da divisão que já estava completamente feita. Lembra da divisão? Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro. E Paulo chega cortando. Vocês são de Paulo? De quem é Paulo? Paulo morreu na cruz? Apolo morreu na cruz? Pedro foi Jesus. Então, essa grande divisão iria continuar. E Paulo corta isso. Divisão não, amor, reintegração. Isso é cristianismo. Reintegração e amor. Abro um pequeno parênteses. Algumas pessoas vão dizer, quando eu ler esse texto, agora, porém, é hora de perdoá-lo. Nós estamos lendo um contexto, eu estou explicando passo a passo de quem que Paulo está falando, do cara que foi o pivô da rebeldia que causou divisão. Muitas pessoas vão dizer que esse cara aqui,
que o apóstolo Paulo está mandando reintegrar o corpo, é aquele cara lá de 1 Coríntios que estava tendo relação sexual com a esposa e com a sogra, e que ele manda excomungar do corpo de Cristo. Ele manda excomungar. E não tem base bíblica para dizer que essa é a mesma pessoa. Poderia ser, talvez, existe uma possibilidade, poderia ser qualquer um dos centenas ou milhares de cristãos coríntios, poderia ser, existe uma chance de 0,1%. O texto não diz que não é ele, mas não diz que é. Então você pegar e afirmar que é esse cara, está errado. Está errado. Não tem uma base sólida para isso. Tem uma base sólida para falar que é o cara da divisão, da contenda. Tem um cara que teve relação sexual com a sogra e com a esposa e com a sogra, foi excomungado, e aí depois de um tempão vai falar de um cara que trouxe, que foi o pivô da rebeldia e da contenda a respeito de colocar dúvida no apostolado de Paulo. Viu que é dois assuntos muito diferentes? Então não vamos misturar. Então Paulo pede a reintegração desse cara no corpo de Cristo, para ele não ser perdido, para ele voltar. Já foi disciplinado, traz ele de volta, amor, perdão. Parece, amados, que a igreja é o único exército do mundo, e quando eu digo exército é porque a Bíblia nos chama muito de exército, né? O Senhor dos exércitos, muitas figuras de linguagem com a gente sendo o exército de Cristo, né? O exército do Deus vivo, e nós somos, parece que, o único exército do mundo, nem exército comunista, nem exército de, sei lá quem, Mao Tse Tung, dos caras mais carrascos, odiosos do mundo, não é pior do que a gente num sentido. Nós somos o único exército da história ímpia, da história da humanidade, que vê o seu companheiro ferido no chão e, em vez de tacá-lo no ombro e levar junto sem largar a sua arma, porque essa é a diretriz de um exército, né? Em vez de fazer isso, a gente chuta o cara e fala: quem mandou trair o general? Quem mandou sair da sua posição? Agora sofre, endemoniado. Nós somos o único exército que faz isso na história do ímpio, na história da humanidade. É triste, né? Nós, os cristãos, os santos, é padrão. O tanto que a gente prega sobre perdão, amados, é surreal. Eu já ministrei muito sobre perdão aqui, quem me acompanha mais, já ministrei com o pastor Roberto, pastor principal da igreja, né, sobre perdão, né? E a gente continua batendo na tecla, eu vou bater mais um pouquinho aqui, porque é tão necessário, porque o perdão é um dos pecados que Deus fala assim: se você cometer esse pecado, você vai para o inferno. É bem direto, né? Você não vai ser salvo, você perdeu a salvação, porque, deixa eu explicar, a relação Deus-homem é uma relação de perdão. O homem pecou, Deus perdoou. Então, chega o homem e não perdoa os seus irmãos, é muita hipocrisia, você perde o direito, né? Olha aqui, vamos explanar isso com textos bíblicos, e eu reitero, né, dizendo isso de novo, que a gente precisa ser muito ministrado nesse assunto, porque existe uma falta de perdão muito grande na igreja e as pessoas estão perdendo a sua salvação. É bem simples. Deixa eu só ler o versículo 9 a 11, eu falo um pouquinho sobre perdão. 2 Coríntios 2, 9 a 11. Foi por isso também que eu lhes escrevi, para ter prova de que em tudo vocês são obedientes, iriam obedecer a Paulo. Olha o jogo de palavras que ele usa agora. A quem vocês perdoam alguma coisa, eu também perdoo. Pois o que perdoei, se é que perdoei alguma coisa, eu o fiz por causa de vocês, na presença de Cristo. Para dar um exemplo. O que mais? Para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não ignoramos quais são as intenções dele. Quais são as intenções do diabo? Divisão, falta de perdão, e as pessoas completamente cegas. Esse assunto tem que bater e rebater. Toda hora a gente vê rixas, rinhas, divisões, pessoas um falando mal do outro na igreja. Não é falando mal não, o cabelo tá feio, é acabando com a aliança, que há entre os irmãos em Cristo. Não há salvação nisso. Você saiu da aliança com Deus. Isso aqui é importante.
A pessoa que comete um pecado X ou Y, a Bíblia é clara, sangue de Cristo te cobre, arrepende, tudo. Né? Agora, a pessoa que ela não se arrepende desse pecado, a pessoa que ela mantém aquilo dali, ela mantém a falta de perdão, enquanto ela não entregar o perdão, não perdoar e pedir perdão também, a pessoa ela pode ter certeza que ela não é salva. Eu gosto de dizer assim, bem reto, bem retinho mesmo. Estou falando de perder a salvação. Estou falando de deixar de cumprir o ministério, deixar, né? Não é isso não. É perder a salvação mesmo. Porque tem coisas na Bíblia que não é o centro da vontade de Deus. Não é o centro da vontade de Deus. Tem coisa que é pecado para a morte. Quer ver um exemplo rápido? Deus odeia o divórcio. Amém? Todo mundo sabe desse texto bíblico. Aquilo que uniu Deus não separe o homem. Todo mundo sabe também. Aí a mesma Bíblia vai dizer, se houver porneia, se houver, todo mundo lê como traição, mas o original está escrito porneia, qualquer tipo de atitude pornográfica, incluindo traição. É lícito que se separe. Então, se a pessoa se separar, nessa condição, é lícito. É lícito. É o centro da vontade de Deus? Não, não é. É permissível. Há uma permissão, mas não é o centro da vontade de Deus. Bem diferente daquele que separar sem motivo real, né, e se casar de novo. Essa pessoa se torna adúltera. E os adúlteros não herdaram o reino de Deus. Então, você vê como é que tem diferença? Na mesma separação, esse assunto de separação é muito importante explanar aí, não é assunto de hoje, né? Mas você viu? Então tem coisas que apenas não é o centro da vontade de Deus. A gente sempre recomenda, a pessoa que chega na situação, eu sempre recomendo, luta pela sua família. E toda vez eu escuto a mesma coisa, nossa, obrigado pelo conselho. Todo mundo, incluindo a minha família, falou, larga esse traste, larga esse verme que te traiu. Você não merece, você merece coisa melhor, larga dele. Porque são pessoas do século XXI, cara, eu nem culpo. São pessoas que não têm a mente embebida né, pela palavra de Deus. Como que chama? Curtido, quando você curte o couro, né, deixa ele um tempão, não está curtido. Hoje nossa mente tem que ser curtida na palavra de Deus, aí você toma outra cosmovisão, outro entendimento de mundo. As pessoas estão no entendimento de mundo mundano. Então traiu, separa desse traste, você vai ganhar um apartamento, vai ficar no seu nome, seja esperta. Então as pessoas chegam sempre com isso. Eu falo, luta pela sua família. Ah, mas não é lícito eu separar? É permissível sim, ele te traiu, é permissível. Mas é sua família, luta por ela. Deus é Deus de milagre, Deus é Deus de restituição. O que Ele quer, eu te garanto, é a restituição, é o perdão. Agora você tem a escolha de seguir esse caminho ou outro e você não peca se escolher o outro. Só não vai estar no centro da vontade de Deus. Entendeu a diferença? O cristão ele é muito 880, ele quer assim, é pecado? Não é pecado? Isso é criancice, isso é infantilidade. Nem tudo você lê assim, é pecado ou não é. Agora o não perdão é 880. Então, são 3 os motivos pelos quais Paulo perdoa e manda perdoar o cara que causou toda a divisão e colocou em xeque o apostolado de Paulo. Primeira razão, seguir os passos de Cristo, amando e perdoando a igreja. Jesus fez isso, Deus fez isso. Perdoar é do caráter de Cristo. Segundo, para ensinar e dar o exemplo aos irmãos da fé de que essa é a conduta certa. Você viu que ele falou no texto que eu acabei de ler? Que foi por vocês, por causa de vocês que eu perdoei. Então uma das causas é para dar o exemplo. Ele é um bom mestre, ele é um bom professor, ele está ensinando como deve ser, ele está ensinando como que as pessoas devem se comportar a respeito do pecado, perdoando. Cristo, seja muito bem-vinda. E número 3, por que Paulo manda perdoar o cara que fez toda a contenda e divisão em Corinto? Para não dar lugar ao diabo. O diabo quer derrotar a igreja. E ele sabe que essa é a melhor estratégia. A melhor estratégia é causar divisão, contenda, falta de perdão. Isso não vale só para membros da igreja, não. Tá bom, amados? Vale para todo mundo. Você tem que liberar perdão sobre as pessoas. Liberar perdão. Limpa o seu nome, limpa a sua consciência, limpa a sua vida com Deus. Se a pessoa não quer perdoar, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Ela que escolhe. Ah, mas o cara é ímpio, o cara é odioso, a pessoa é odiosa. Não importa. Não importa. Né? Eu não vou dar muito exemplo não, mas enfim, pessoas odiosas também passaram pela minha vida, eu liberei perdão e pronto.
entendeu? E a pessoa, talvez eu ri da minha cara, mas eu não estou nem aí. Eu fiquei limpo com Deus, estou pleno para seguir o propósito, seguir o ministério que Deus tem para mim, viver uma vida de intimidade. Eu poder entrar no meu quarto, fechar a tua porta e falar com o Pai que já está em secreto te esperando. E o Pai que está em secreto, Ele te ouvirá. Minha vida de intimidade com Deus está plena, plena. Eu não vou entrar como um hipócrita. Por quê? Eu vou ler por quê. Mas primeiramente eu não trouxe esse texto. E ele fala, se você não amar o irmão que você vê, como pode amar o Deus que não vê? Não pode. Não tem jeito. Ricardo, seja bem-vindo. Então, é um padrão. O perdão é um padrão de Deus. A gente vê isso em Romanos 3:23. Olha como que Deus perdoou o homem pecador, Jesus, né? Pois todos pecaram e não alcançaram o padrão da glória de Deus, ou destituídos foram da graça de Deus. Eu prefiro essa tradução. Mas Ele, Jesus, em sua graça, nos declara, Ele, Deus Pai, né? Em sua graça, nos declara justos por meio de Cristo Jesus, que nos resgatou do castigo por nossos pecados. Nos resgatou do castigo por nossos pecados. Ele viu o pecado e Ele perdoou. Padrão ouro para a gente seguir, muito simples. Aquele que não perdoa, aquele que peca, está na mira do coração de Deus, está na mira do amor de Deus. Para perdoar, a Bíblia diz que quando um pecador se arrepende, há festa no céu. É o único momento que fala que há festa no céu. Não é numa grande conferência, não é no café com os pastores, não tem festa no céu não. Tá tudo lá palitando dente, nós estamos aqui, e eles estão lá, os anjos estão palitando dente. Mas quando um pecador se arrepende, a festa no céu, júbilo e gozo celestial. Entende isso? Então o pecador, ele é alvo do coração e do amor de Deus. Enquanto o que não perdoa, às vezes quem pecou feio foi o que errou. O que é vítima de algo terrível é vítima. Mas olha quem está na mira da ira de Deus. É a vítima. Porque não perdoou. Luzandra está assistindo. Deus abençoe sua vida. A gente vê isso muito claro na parábola do servo infiel. Eu não vou ler, não, é grande, a gente ficaria em muitos assuntos, mas só rapidão, né? A palavra mostra que ele devia uma quantidade exorbitante para o seu senhor. Se você for medir ali o valor, né, em denários, em ouro, ele demoraria muitas gerações. Ele, seus filhos e sua esposa demorariam gerações para pagar aquela dívida. O cara de pau vira e fala, tem paciência comigo, senhor, eu vou te pagar. Vai nada, é impossível, é impagável pelo pagamento de uma diária da época de trabalho. E o Senhor fala assim, eu vou te perdoar, eu te perdoo, tá tudo bem. E aí ele sai e encontra um conservo. E esse conservo devia X, a Bíblia diz, na moeda da época. Você vai estudar quanto que valia? Valia um mês de trabalho. Então devia uma mixaria. E o conservo fala as mesmas palavras para ele. Fala, olha, tem paciência comigo, eu vou te pagar. Agora sim é digno. Quando o servo falou, eu vou te pagar, era loucura falar um negócio desse. Agora esse conservo não é loucura. É um mês de trabalho. É pagável. E o cara não perdoa. Aí que tá. É um disparate. Quando você lê isso, você fala endemoniado, vagabundo, tem que ir pro inferno mesmo, mas não vê que é a gente que é esse cara, né? Não vê que é a gente, né? E ele não perdoa o seu conservo, manda prender. Aí o senhor do primeiro servo fica sabendo disso e fala, eu te perdoei uma dívida enorme, você não perdoa seu conservo, agora eu vou te jogar para os verdugos, é uma casta demoníaca. E perdão. E aí ele perde o perdão. Interessante, né? Tá falando com a gente. Nós devemos perdoar. Senão acontece o mesmo com a gente. Mateus 6,12. Oração do Pai Nosso, gente. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. As pessoas oram, rezam isso loucamente e não põem em prática. Sabe o que a pessoa está trazendo sobre si? Não é bênção não, condenação. Cada vez que a pessoa reza o Pai Nosso, ela se torna mais condenável. Cada Pai Nosso é
é uma pedra de 1 quilo, abaixando ela para o inferno. Cada Pai Nosso que a pessoa reza é mais 1 quilo, jogando ela para o inferno. Ilustração meio maluca que eu fiz, né? Mas é isso mesmo. Por quê? Porque a pessoa que não perdoou, tá com aquela rinha no coração. Milhões de pessoas, né, amados? Milhões de pessoas. E tá lá declarando, às vezes faz aquela reza decorada, mas não sabe que o teor ali é profundo. Eu ainda digo mais. Se você talvez perguntar para alguém da vertente católico romano, que reza muito, faz essa oração do Pai Nosso com muita constância, os evangélicos nem tanto, uma visão um pouco diferente a respeito do Pai Nosso, que ele tem que ser levado em conta e estudado e meditado, e você orar tudo dentro daquilo que ele ensinou, né? Mas não importa isso, não importa, né? A pessoa muitas vezes não repara. Você perguntar assim no susto, qual que é a principal mensagem do Pai Nosso? Não gagueja. Você vai pegar a pessoa no susto. Fácil para você ver o teste. A principal, peraí, são muitas coisas importantes no Pai Nosso. Muitas coisas importantes, peraí. Não, mas tem uma que Jesus enfatiza. Olha, quando termina o Pai Nosso, olha o que Jesus fala. Perdoar nossas dívidas, como nós perdoamos aos nossos devedores, né? Não nos deixeis cair em tentação, livrai-nos do mal, amém? Tal. Aí fala, seu Pai Celestial os perdoará se perdoarem aqueles que pecam contra vocês. Mas se vocês se recusarem a perdoar os outros, seu Pai não perdoará seus pecados. Você entendeu isso aqui? Jesus ensina a oração do Pai Nosso, e assim que ele termina, ele faz uma conclusão, uma emenda, um adendo, escolha a palavra aí, mas ele faz uma conclusão. E se você disser, poxa, mas tem muitas coisas no Pai Nosso, sim, tem várias coisas diferentes, várias realidades lindas diferentes ali. Jesus pega uma, ele resume o Pai Nosso, ele fala o Pai Nosso e fala, se não perdoarem, não serão perdoados. Esse é o resumo do Pai Nosso. Esse é o resumo e é o que importa. Porque todo o resto, meu amigo, não vai ter valor. Pai, chama Deus, Pai, está no céu, glorificado seja o teu nome. Não tem importância se você acha que ele é Pai, porque o Filho obedece o Pai. E tudo na Bíblia mostra obediência, obediência, obediência. Jesus fala, sereis meus amigos quando me obedecerem. Então, se não tem obediência, se tem rebeldia com relação à ordem de Deus, não precisa chamar ele de Pai. Não precisa chamar de Senhor, Mateus 7,7. Não é aquele que diz que me declara Senhor, Senhor, que me dará o reino de Deus. Não é. É aquele que obedece à vontade do Pai. Show? A vontade do Pai é o perdão. Então não adianta dizer Pai Nosso. Não adianta exaltá-lo, estar no céu, santificado seja o seu nome, pouco importa. Venha o teu reino, faça a tua vontade. Não. A minha vontade é que você perdoe. Não adianta ficar falando para eu fazer a minha vontade. Seja feito na terra como é feito no céu. Não. Para com isso. Não adianta. Palavras vazias. É igual Jesus falando com os fariseus. Me adoram com os lábios, mas nas atitudes estão longe de mim. Para com isso. Né? Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dai hoje. Não adianta querer o pão, querer pedir, né? Não está fora da aliança de obediência. Entendeu isso? O perdão dos pecados. Marcos 11:25, para resumir esse ponto. E continuar. Quando estiver orando, interessante. Quando estiver falando com Deus, se tiverem alguma coisa contra você, perdoe-no, para que o seu Pai no céu também perdoe seus pecados. Mas se você se recusar a perdoar, seu Pai no céu não perdoará seus pecados. É bem simples e direto, com muitos textos enfáticos. A relação com Deus é quebrada. Se você estiver orando, falando com Deus, pare de falar com Deus, o céu não te atende. Você está ligando? O que está acontecendo no céu? Deve ser linha cruzada, Deus deve estar falando com alguém. Só dá o culpado. É o que a Bíblia chama de céu de bronze, né? Já viu aquele texto? Ageu, né? Em Ageu, o céu sobre a tua cabeça é de bronze. Não chega a oração, não chega a bênção. Então, vai dar o culpado. O telefone de Deus vai dar o culpado. A relação Deus-homem é quebrada. Se a relação homem-homem não está limpa. Você viu aqui? Se alguém contra você, perdoa primeiro, depois vem falar comigo. E o outro texto que eu não trouxe, que é o irmão gêmeo desse, tem que vir junto, que fala, se você estiver indo dar uma oferta e tiver algo contra alguém, primeiro vai reconciliar, depois dá a sua oferta. Não quero saber da sua oferta. Deus fala, não quero saber do seu sacrifício.
o sacrifício do ímpio é abominação ao Senhor, mas a oração do justo é seu deleite. É Provérbios, provavelmente 15:8. Provavelmente 15:8, né? O sacrifício do ímpio é abominação ao Senhor, a oração do justo é o seu deleite. Então, ele não quer o sacrifício do ímpio, vai perdoar. Depois eu te recebo sua oferta, a gente entra em comunhão, homem, Deus, louvando, glorificando ao Senhor com sua oferta, orando a Deus. Pode parar de orar, pode parar de dar glória a Deus, pode parar de ofertar. Não é necessário, não faz sentido. Os padrões do céu não aceitam isso. Isso é os padrões humanos, isso é a sua cabeça. Isso é o homem em sua hipocrisia, em sua não sabedoria, tentando se achegar a Deus. Não vai se achegar. Os padrões de Deus são diferentes e quem manda é Ele. Amém? Vamos continuar. 2 Coríntios 2:12. Respira aí. Respira fundo. Ianca, Deus te abençoe, seja muito bem-vinda. Quando eu cheguei a Troade para pregar o Evangelho de Cristo, vi que uma porta se havia aberto para mim no Senhor. No entanto, não tive tranquilidade no meu espírito, porque não encontrei o meu irmão Tito. Olha que legal. Por isso, despedindo-me deles, parti para a Macedônia, aqui ele mostrando na prática o valor da comunhão, o valor da união. Eu estava lá, uma porta de Deus se abriu para mim, mas eu não fiquei porque eu não encontrei o meu parceiro. Porque eu não encontrei aquele que é corpo de Cristo comigo. Não encontrei a parte de mim que me torna um em Cristo e corpo firme e ajustado. Tem outras coisas aqui para falar nesse texto, né? Na exegética que deveria estar falando a respeito de como ele está mostrando o que aconteceu no percurso, ele está explicando para os coríntios o que aconteceu no percurso dele, etc, mas não deixa isso por enquanto. O mais importante aqui para a nossa discussão é como que ele valorizou Tito, né? Fabiana, Deus te abençoe, seja bem-vinda. Ele valorizou a presença de Tito. Olha como é importante uns aos outros, o corpo de Cristo unido, alinhado e bem ajustado. Olha um exemplo aqui em Tiago 5,14. Alguém de vocês está doente? Chame os presbíteros da igreja. Peça ajuda. Engraçado. Se eu estou doente, eu não posso orar a Deus. Não, Deus não me ouve. Não, Deus não está ali. Ele está, mas Ele quer te dar consciência de união. Eu gosto muito do exemplo de um testemunho lindo de um pastor amigo meu. Ele fala que ele estava com um caroço enorme. E ele é um homem de fé, ele já viu muitos milagres, ele sabe do poder da cura, que Jesus levou sobre si todas as nossas enfermidades, as nossas dores, é um homem de cura e de fé. Ele impunha as mãos e ele clamava cura sobre o corpo dele, ele clamava, ele orava, ele exercia fé, e ele não foi curado, de forma alguma. E aí, Juliana, minha prima, seja bem-vinda, Ju. E aí, ele, com essa enfermidade, com esse caroço, orando em fé, não recebia a cura, o Espírito Santo falou com ele: vai lá e pede para o irmão orar por você. Ele ficou com a pulga atrás da orelha. Tá bom, vou pedir, mas porque eu orei, eu tenho fé, ele também, qual que é a diferença? Ele foi lá, pediu para um irmão em Cristo, um irmão também edificado na fé, um irmão que tem uma caminhada e tem fé para isso, Deus sabia disso. Ele foi, pediu o irmão para orar. Na hora que o irmão orou, ele teve uma manifestação incrível. Ele foi totalmente curado. Aquele caroço secou de uma forma milagrosa dele. E aí Deus falou no coração dele: isso é corpo de Cristo. É uns aos outros. Pesquisa na Bíblia. Olha quantos uns aos outros tem. Você vai ficar impressionado no Novo Testamento. Suportai-vos uns aos outros. Amai uns aos outros. Né? Edificai uns aos outros. Sede submissos uns aos outros. Uns aos outros não acaba. É esse conceito que Deus quer ensinar. Claro que Ele poderia curar. Se não tivesse ninguém, você está no deserto. Entende? Uma outra situação. Mas se você tem a provisão da mão amiga do irmão, Ele quer ensinar isso para a gente. Corpo de Cristo, união. Alguém de vocês está doente? Chame os presbíteros e esses façam oração sobre ele, ungindo com óleo em nome do Senhor. A oração da fé salvará o enfermo e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecado, esses lhes serão perdoados. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros. E orem uns pelos outros, para que vocês sejam
curados. Curados. Você pode repetir isso? Curados, 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 curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Confissão, irmão, você confessar o seu pecado, sabe aquela confissão, né, existe até há anos, né, seja na igreja católica, confissão ao padre, confissão ao seu irmão em Cristo, evangelho, tanto faz. A confissão não serve para abonar o pecado. Não vai servir para você, né, fazer tal coisa, faça tal coisa, agora você confessou o pecado, eu vou te dar um para casa, eu vou te dar algo para você fazer. Você vai fazer tal coisa, e você vai ser remido, você vai ser perdoado. Não é isso que a Bíblia diz. O perdão, ele vem em 1 João 1,9. Perdão, você não precisa do seu irmão. O perdão não. O perdão não tem a ver com a igreja de Cristo, com comunhão, com corpo e com união. Não tem. 1 João 1,9 diz: confessai os vossos pecados ao Senhor, e Ele é fiel e justo para te perdoar e para te purificar de toda injustiça. Recebeu no seu espírito? Perdão. Escreveu o seu nome no livro da vida. Arrancar o seu pecado e jogar no mar do esquecimento, né? É com Deus. Para que serve confissão? Cura. Cura. Tem gente que já pediu perdão para Deus, Deus já perdoou, mas quem não se perdoou foi o cara. Quem não se perdoou foi a pessoa. Quem está com aquele lapso de alma é a pessoa. Quem está com aquela dor no coração pelo que fez, pelo estupro que cometeu, por algo terrível que fez e que dói na alma em arrependimento, é a pessoa. Deus já está perdoado e está esquecido. A gente sempre ensina isso, é o diabo que fica tentando relembrar a gente do pecado, sendo que Deus já perdoou, você já é salvo. E a pessoa está ali se martirizando, está ali culpada, está ali doente por causa daquele pecado. O pecado causa isso mesmo. Então, o confessar uns aos outros é para que você seja curado. Recebe isso no seu espírito, porque isso muda toda a verdade de 2000 anos para cá. Estou falando que eu tenho uma verdade que vai mudar o mundo, não. Isso aqui já está sendo pregado há séculos também. É só porque muda uma mentalidade que vem há 2000 anos direto. Aí me coloquei melhor, me expliquei melhor. Uma mentalidade errada que vem há muito tempo. E que por falta das pessoas serem instruídas nessa área, e existe muita instrução nessa área, né, fica ainda essa mentalidade errada. Cíntia, seja bem-vinda, que bom ter você aí. Então precisamos uns dos outros. Para finalizar isso, o maior engano do líder é achar que ele pode fazer tudo sozinho. Agora eu sou o líder, eu sou o pastor, sou não sei o quê, agora eu vou fazer acontecer. Mentira do inimigo. O inimigo das nossas almas planta isso na mente de líderes para insuflar vaidade, arrogância, soberba dentro do líder, para ganhar ele, para acabar com ele, entende? Não consegue fazer o cara desviar, o cara ama Jesus de uma forma tremenda, coloca vaidade nele, faz ele achar que ele é o bonzão em Deus, o bonzão no Espírito Santo. Então, é terrível. O bom líder, ele tem a habilidade de se encher de pessoas habilidosas e cheias do Espírito ao seu lado. É a pessoa que vai acumular homens e mulheres de Deus ao seu redor para uma obra em conjunto. É como se fosse o reino de Deus, a obra é como se fosse o futebol, não é o MMA, que você entra ali e soca o diabo, não é não, é o futebol, é equipe. Que você pode pegar o melhor jogador do mundo, você pode pegar alguns, você pode pôr o Cristiano Ronaldo, o Messi, né, o Pelé em sua melhor época, o Ronaldinho Gaúcho em sua melhor época, o Ronaldinho Fenômeno em sua melhor época. Coloque esses 5 ali no campo, eles não ganham de ninguém, nem do time da Ferroviária, eles não ganham. Por quê? Vão vir 12 caboclo em cima, o goleiro fechando o gol e mais 12. Nem esses 5 habilidosíssimos não vão ganhar desses 12, sem goleiro ainda. Não, põe o Pelé no gol. Resolveu. Irmãos, é comunhão, é equipe. Cada um na sua função. O evangelista, ele é evangelista, sabe? O mestre é mestre, o pastor é pastor. Claro que pode ser, alguém pode ter mais de um dom ministerial e espiritual, mas você está entendendo o que eu estou dizendo. E o profeta é profeta. E é necessário profecia no reino de Deus. E cada um tem sua função, cada parte do corpo tem a sua função, como explica Paulo. O líder, ele vai se encher de pessoas sábias ao seu redor. Provérbios 11:14, parte B. Na multidão de conselhos, há sabedoria. Em outros textos, segurança.
Silva Tigueiro, seja bem-vindo, ou bem-vinda, eu não sei, é um rapaz, é um homem, Silva Tigueiro, seja muito bem-vindo. Então perceba o ensino por trás disso. Disse, seja bem-vinda, que bom ter você. Natália também, seja bem-vinda. Esse é o ensino de comunhão que Paulo está querendo trazer. 2 Coríntios 2,14. Graças, porém, a Deus que em Cristo sempre nos conduz em triunfo e por meio de nós manifesta a fragrância do seu conhecimento em todos os lugares, porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto entre os que estão sendo salvos, como entre os que estão se perdendo. Para com estes, cheiro de morte para morte. Olha que interessante esse texto. Para com aqueles, aroma de vida para vida. Quem, porém, é capaz de fazer essas coisas? Então, esse texto é muito tremendo. Muito tremendo. Graças a Deus que nos conduz em triunfo. Primeira coisa, Deus nos dá vitória, nos dá triunfo, glória a Deus. E aí depois Paulo faz uma figura de exército aqui. É uma figura de exército de época. Por quê? Quando um exército ganhava uma guerra naqueles tempos, acontecia isso. Os guerreiros vencedores vinham e jogavam, e todo mundo fazia uma fila ali, ficavam várias pessoas de um lado e de outro, né, do exército, e o exército passava no meio. E eles jogavam muitas rosas para os cavalos irem pisando e os soldados vencedores irem pisando, e subia aquele cheiro delicioso por todo aquele corredor, né, por todo aquele corredor da vitória. Mas é por isso que está escrito que somos para Deus um bom perfume entre os que estão sendo salvos, né, aroma de vida para a vida, mas também fala também para os que estão se perdendo. Estão salvos e como entre os que estão se perdendo. Para esses, cheiro de morte para morte. Sabe qual que é a questão? Quando esse exército de vitória vinha pisando naquelas flores cheirosas, também vinham os prisioneiros de guerra. Então esse mesmo cheiro delicioso que subia era uma fragrância inesquecível e um momento marcante na vida dos que ganharam a guerra. Mas também era um momento inesquecível, marcante para a morte daqueles prisioneiros de guerra. Ainda mais que antigamente eles não iam ser julgados não, irmão. Talvez iam ser mortos, ia virar escravo, ia ser torturado. Era terrível. Então, essa fragrância deliciosa ficava marcada na alma deles como algo terrível. O mesmo aroma de Cristo, irmãos, na terra é de cheiro de vida para vida e de morte para morte. Por que você acha que a Bíblia diz que Jesus não veio trazer divisão? Olha isso. Tem que ler a Bíblia toda para entender que ele trouxe amor, salvação e tudo mais. Mas em certo ponto, em certo aspecto, ele trouxe divisão. E ele diz, no dia do arrebatamento, vai estar irmão e irmão, vai ser arrebatado e não fica. Ele veio trazer divisão, às vezes, entre sogro e genro, entre familiares. Um vai ser arrebatado, outro fica. Por quê? Porque alguns vão ser cristãos e outros não. O resumo do que eu estou falando está no texto mais lindo da Bíblia, mais conhecido, João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aí você para de ler aqui e não lê o 19, que fala, versículo 19, e este é o julgamento, que a luz veio à terra. Só que os homens preferiram as trevas do que a luz, porque suas obras eram más. Então, o mesmo perfume que veio salvar a humanidade, porque Deus amou o mundo, é tão tremendo, é tão lindo, João 3,16, é terrível, João 3,16, para os que vão preferir as trevas do que a luz, para os prisioneiros de guerra, para os que não estão vencendo. É terrível, João 3,16. É lindo para você e para mim. É terrível para o dia do julgamento, é terrível, João 3,16, para muitos. Entendeu agora? Avançando, versículo 17, porque nós não estamos como tantos outros, mercadejando a palavra de Deus, ganhando dinheiro pela fé. Pelo contrário, em Cristo é que falamos na presença de Deus com sinceridade e da parte do próprio Deus, inspirado por Deus, palavra de Deus. O próprio Cristo ministrou, né, desde os céus para o apóstolo Paulo, falar as verdades espirituais do Evangelho na terra. Né? Eles não estão mercadejando. De novo, Paulo está aqui defendendo seu apostolado, defendendo seu caráter e sua postura, antes que esses coríntios carnais caiam no inferno. Eu não vou falar o destino dos coríntios não, porque nós vamos ler muito Coríntios e ao longo dos domingos,
e dar um spoiler desse é terrível, né? É tipo aquele negócio, o mocinho morre no final, já viu aquele spoiler mais terrível? Mas deixa uma pulga atrás da sua orelha aí. Qual que é o destino da igreja de Corinto? O que aconteceu com a igreja de Corinto depois da época de Paulo, dos apóstolos? Como que essa igreja caminhou? Como que ela cresceu? Tá? Fica aí a pergunta. Bem-vinda, Sandra, Larissa. Deus abençoe a vida de vocês. Capítulo 3, 2 Coríntios 3:1. Estamos começando outra vez a recomendar a nós mesmos? Disse Paulo. Olha aqui. Ou será que temos necessidade, como alguns, de entregar cartas de recomendação para vocês ou pedi-las de vocês? Né? Primeiro ele fala, estamos começando outra vez porque alguns disseram que eles estavam se recomendando, se falando que eles são os caras, e não é. Paulo defendendo seu apostolado para salvar vidas, né? E aí ele usa esse sarcasmo aqui. Estou começando outra vez a recomendar. Tem necessidade de eu dar carta de recomendação? Como outros fazem, outras pessoas fazem isso. Tá aqui, ó, eu sou o apóstolo X, eu sou o presbítero, aqui, ó. A Bíblia fala muito, Paulo fala muito, judaizantes e outros falsos mestres que vinham ganhar eles. Ganharam os Gálatas, rebentaram com a fé dos Gálatas, né? Vinham rebentando a fé de muitas pessoas. Pedro também fala isso em 1 Pedro, né? Perdão. Então, ele não precisa de carta de recomendação. Continuando no versículo 2. Vocês são a nossa carta. Vocês, coríntios, são a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos. Vocês manifestam que são carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne. Isso é o coração. Coração. Seja bem-vinda, Marli. Cadê a carta de recomendação de Paulo? São os próprios coríntios. A obra que o Espírito Santo fez na igreja de Corinto, levantando aquela igreja com todos os dons espirituais, como a gente viu em 1 Coríntios, eles fluíam em todos os dons espirituais para começar a conversa, né? Dom de línguas, interpretação de línguas, profecia, fé, cura, milagre, revelação de sabedoria, revelação de conhecimento, discernimento espiritual. Tinha os 9 dons espirituais fluindo na igreja. Ah, mas é uma igreja carnal. Tá, isso é o trabalho de caráter e demora 1000 vezes mais do que a entrega dos dons espirituais por parte de Deus. O tratamento de caráter é a vida inteira. Entrega de um ministério, de um dom, Deus dá assim como quer e usa pessoas falhas. Eu já ministrei uma escola bíblica dominical falando muito sobre isso. Deus usa pessoas falhas, senão ele não vai usar ninguém, não tem o que fazer. O que está tendo para hoje é nós aqui, então não tem jeito. Deus tem que usar pessoas falhas mesmo, não tem para onde fugir. Né? Então, carta de recomendação é aquela própria igreja. Vocês são minha carta de recomendação, Coríntios. Olha o que Deus fez através da vida dos apóstolos. Fez vocês. Né? Então, versículo 4. 2 Coríntios 3:4. E é por meio de Cristo, deixa eu ver as horas, tá bom. E é por meio de Cristo que temos tal confiança em Deus. E é por meio de Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que, por nós mesmos, sejamos capazes de pensar alguma coisa. Porque se partisse de nós, pelo contrário, a nossa capacidade vem de Deus, o qual nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito. Porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Então ele não está trazendo glória para si mesmo, tá vendo? Lembrando que a escola bíblica é um pouco maior do que as lives de ensino culto online, tá? 1h30 aí de ensino, tá bom, amados? É igual o curso de escatologia que eu ministro, 1h30, né? 1h30 é um mínimo para um curso, o bom mesmo é 2 horas. O bom mesmo é 2 horas. A gente faz 1h30 porque, por acaso, sois carnais e não espirituais. Estou brincando. Estou brincando. Mas talvez os irmãos, alguns não suportam 2 horas direto de palavra, né? Brincadeiras à parte, com um pouquinho de fundo de verdade. Vamos lá. O próprio apóstolo Paulo, ele entrega a glória para Deus. Temos tal confiança em Deus. O texto que eu acabei de ler fala. Não somos capazes por nós mesmos de pensar alguma coisa. Pelo contrário, nossa capacidade vem de Deus. Ele nos capacitou para ser ministros da nova aliança. A glória de Deus. A gente não, você entendeu? Toda a defesa do apostolado de Paulo, ele conclui com isso aqui. Ó, não é nós, não é de nós mesmos, os apóstolos, Pedro, Paulo, Apolo.
Tudo vem de Deus. A glória é de Deus. Ninguém aqui está querendo glória, não. Ninguém aqui está querendo glória, não. É Ele que nos capacita. Vem dele, entendam isso. Não estamos tentando nos recomendar, não. Está vendo que ele está continuando um assunto? Não é recomendação própria, não. Para com isso. A letra mata, o espírito vivifica, né? Isso aqui é bem icônico. Será que eu escrevi algo sobre isso aqui? Ah, tá, escrevi, beleza. Mas só um texto aqui que vai também mostrar isso, 2 Coríntios 4:7, ainda em Coríntios, né? Paulo fala: temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, olha que figura linda, para demonstrar que este poder que a tudo excede provém de Deus e não de nós mesmos. Então nós somos como um vaso, um simples vaso de barro que contém a glória de Deus. Então o que é glorioso? Deus, a glória que está dentro do vaso de barro. O vaso de barro é só o vaso de barro. Então novamente Paulo tira a glória de si mesmo. Tesouros em vaso de barro. Tesouros em vaso de barro. Tesouros da sabedoria de Deus, dos milagres, dos dons, de tudo que vem de Deus. Somos apenas o receptáculo, apenas aqueles que Deus enviou. Não temos glória por nós mesmos. No final, né, do texto que eu li lá, que fala, né, que nós somos ministros da nova aliança, não da letra, mas do Espírito. Porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Esse texto aqui, ele é muito usado errado. Muito mesmo. A letra mata, mas o Espírito vivifica. Aqui, a equipe dos preguiçosos vai usar esse texto para incentivar a fazer algo que a Bíblia inteira manda fazer, que é estudar a palavra, que é meditar. Se a palavra é a coisa mais importante do mundo, se Deus é o mais importante do mundo e amará o seu Deus acima de todas as coisas, somente a Ele dará culto. Se é o mais importante estudar a palavra dele, que é a própria essência de Deus aqui na terra para a gente, é o mais importante. Como que alguém consegue pegar um texto totalmente sem contexto e dizer que não devemos estudar a palavra? Para começar, a letra mata, mas o Espírito vivifica. Paulo está fazendo menção daquilo que é mais conhecido por quem está lendo nessa época, lei mosaica. Lei mosaica, cultura de época, nós não somos dessa época, então a gente lê isso, a letra mata, mas o Espírito vivifica. Aí vem o neopentecostalismo de terceira onda: eu não vou estudar, eu não vou ler, a letra mata, o Espírito vivifica, então eu vou pular bachúrias e vou pegar fogo aqui, o Espírito Santo vai me dar revelação. E aí vem essa doutrina de que a revelação que o anjo te deu, a revelação e a experiência pessoal está acima da Bíblia. Se você tem uma revelação, uma experiência pessoal, aquilo ali é que é Deus. Se a Bíblia diz o contrário, a Bíblia é que está errada. Gente, terrível essa heresia que chegou na igreja. Terrível, terrível. E a Bíblia é muito clara. Paulo fala, olha, até Satanás se disfarça de anjo de luz. Se vier um anjo e pregar um evangelho diferente desse, se vier um anjo, ou até eu mesmo, Paulo falou, pregando um evangelho diferente desse, maldito seja anátema no grego, maldito seja o que pregar um evangelho diferente desse, seja uma entidade espiritual, seja um anjo, seja eu mesmo. Então a defesa da palavra, com essa linha de texto, ele blindou a palavra de um jeito que impossível. Pode chegar um anjo de luz de 7 metros com uma espada, mandar você, termina o seu casamento, que eu vou te dar uma outra varoa. Você fala, ô anjo, vai pro inferno que é seu lugar. Você acha que eu não sei que você está disfarçado, não? Fazendo aqui uma ilustração, né, muito categórica, é muito assim, mas só que qualquer coisa que acontecer, que falar no seu ouvido, que algo que a palavra diz está errado, não, maldito seja, pode ser um anjo, pode ser até Paulo. Então, você pegar, dizer a letra mata, eu vou falar isso um pouquinho, daqui ao próximo texto, posso versículo de novo. Porque a letra, a lei de Moisés leva à morte, é isso, porque mostra ao homem a sua essência pecaminosa e leva o homem à morte, aí depois que vem a graça de Deus na sequência, né? É isso, a letra mata. O ministério da letra, o ministério ali da lei mosaica, ela não trazia vida, ela não salvava, mas a lei do Espírito vivifica, que é a dispensação do Espírito Santo, que fala da cruz de Cristo. É isso o contexto, entendeu? E a Bíblia toda fala para a gente estudar a Bíblia, meu irmão. A Bíblia toda te dá
3 exemplos rápidos, só porque a Bíblia diz, por 2 ou 3 testemunhas se confirmará a verdade, né? Então toma aqui, ó, o Salmo 1:1, vai dizer para a gente meditar, né? Bem-aventurado o varão que não vive segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei de Deus, e nela medita de dia e de noite. Ele será como árvore plantada junto a ribeiros de águas correntes, cujo fruto dá no tempo certo, e as folhas nunca caem, e tudo quanto faz, prospera. Tudo quanto faz, prospera. Olha a diferença do ímpio e do justo. O justo, ele vive pela palavra, pela palavra. Salmo 119, 11. Guardei a tua palavra em meu coração para não pecar contra ti. Lê o Salmo 119 inteiro. É o maior salmo da Bíblia, tem uns 180 versículos. É o salmo da palavra. Fala da palavra. Eu amo a tua palavra. A tua palavra me enxerta. A tua palavra está no meu coração. Eu sou apaixonado pela tua palavra. Vivifica o mundo pela leitura da tua palavra. A tua palavra, a palavra. Exaltação à palavra de Deus, né? Sem citar aqui João 1:5, Jesus é a própria palavra encarnada, né? A própria palavra viva. Enquanto nós lemos a palavra escrita, ela se torna a palavra viva, né? E no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, né? A palavra era Deus, outra tradução, né? Todas as coisas foram feitas por meio dele, sem ele nada do que foi feito se fez. Ele era a luz do mundo. Ele era a luz dos homens, e a luz não resplandece nas trevas, e a luz resplandece nas trevas, as trevas não puderam conter. Versículo 14, o verbo se fez carne, a palavra se fez carne e habitou no meio de nós, cheio de graça e de verdade, como toda graça do unigênito do Pai. Então aquele que era o verbo e que era Deus, ele se fez carne, a palavra se fez carne. Quando você lê a palavra, você se alimenta. Por isso que Jesus fala que ele é o pão vivo que desceu do céu. Deve se alimentar da palavra. Por isso que Apocalipse fala, João, pega a palavra, come. Ezequiel também, pega a palavra, pega o rolo, come. Tá vendo que tudo converge para essa linha teológica de que Jesus é a palavra, a gente tem que comer a palavra como um pão. O maná é apenas uma mostra de Jesus. Eu estou empolgando aqui, estou indo para outros assuntos porque isso é muito lindo, né? Mas é isso aí. A gente tem que comer a palavra, tem que viver a palavra. Josué 1:8, não cesse de falar nesse livro da lei, antes medita nele de dia e de noite, para que possa fazer tudo quanto nele está escrito. Dessa forma fará prosperar o seu caminho e será bem sucedido. Gente, a gente fica aqui até amanhã falando dos textos sobre a leitura da palavra. Vem uma galera e fala que a letra mata, o espírito vivifica, sem contexto de época, sem contexto de o que Paulo está falando a respeito da doutrina mosaica e da dispensação da graça, e pega isso aqui e transforma num trem que tira as pessoas de Deus. Tira as pessoas da meditação na escritura. Hermenêutica é você ler um texto e nunca ler ele sem contexto. Ser católico, seja você católico, apostólico, cristão, evangélico, ou católico, apostólico, romano, católico. Nós somos católicos. Católico no latim significa catarrolos, a respeito do todo. Então eu não leio um texto sem contexto. Eu leio um texto e pego todos os textos da Bíblia que abordam esse assunto. Estudo todos e faço um resumo. Quer dizer então que o amor é assim, assim, assim. Porque 1 Coríntios 13, Gênesis, tudo que fala sobre amor, nós estudamos e chegamos num consenso. O assunto espírito, letra mata, espírito vivifica, a letra, espírito, tudo. Você vai ler a Bíblia toda e vai ter um conceito daquele assunto com base no todo e não num versículo separado, que é a raiz de todas as heresias, versículos separados. Glória a Deus, estamos terminando. Aleluia, 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 aleluia. Versículo 7 até o 13, que agora nós vamos avançar e terminar. O antigo sistema, com suas leis gravadas em pedra, aqui, o próprio Paulo, ele falou a letra mata, o espírito vivifica. O que ele fala na sequência? Explicação de lei mosaica. Explicação do que é essa letra mata. Aqui, ó, o antigo sistema, com suas leis gravadas em pedra, terminava em morte. Gente, olha a explicação. É por isso que eu não aguento a pessoa que lê um texto e por muito tempo as pessoas pregavam... olhos não viram, ouvidos não ouviram, nem entrou no coração do homem aquilo que o Senhor é capaz de fazer. Uau! Não, é só ler o versículo seguinte. Mas o Senhor revelou isso para a gente pelo Espírito Santo. Então nós podemos viver as revelações do Espírito. Ninguém lia o versículo 10
né? É versículo 9 e 10, mas eu não lembro de onde, Romanos alguma coisa, né? Então, tem um texto, logo na sequência tem a explicação desse texto. A pessoa lê isso aqui sem contexto e forma uma heresia, forma uma coisa que não tem nada a ver. O versículo seguinte prova o que Paulo está dizendo. O antigo sistema, com suas leis gravadas em pedra, terminava em morte. Embora tivesse começado com tamanha glória, que os israelitas não conseguiam olhar para o rosto de Moisés. O rosto de Moisés ficava brilhando, né? Quando ele encontrava com Deus. Não conseguiram olhar para o rosto de Moisés, por causa da glória que brilhava em seu rosto. Ainda que esse brilho já estivesse se desvanecendo. O brilho vinha, mas ele saía, o brilho depois de um tempo. Acaso não deveríamos esperar uma glória muito maior do novo sistema que se baseia na obra do Espírito? A dispensação da graça. Se o antigo sistema, lei mosaica, que traz condenação, era glorioso, é claro que a lei de Moisés tem seu valor, é precioso, é glorioso, tem um porquê, não vou entrar nisso que é um assunto muito grande, mas tem o seu porquê e precisava vir ela primeiro para depois vir a graça. É tudo uma escadinha perfeita, tem todo o seu valor a lei de Moisés. Só é a lei da morte. Primeiro mostra que existe morte. Primeiro para curar. O que um doente precisa saber? Que ele está doente. Para depois ele ser tratado. Um drogado precisa saber que ele está doente, precisa de tratamento. Quando ele aceita o tratamento, ele é tratado. Então primeiro Deus tem que mostrar para o homem que ele é pecador. Então a lei para mostrar: não matarás, não roubarás, não dará falso testemunho, não amará, não vai querer a mulher do próximo. Ixi, sou pecador. Agora eu vi. Primeiro ele ensina que o homem é pecador para depois vir com a graça. Então toma Jesus. Perdoa todos os pecados. Toma, pecador. Perfeito. Alinhamento. Sou pecador, tem Jesus para perdoar os pecados. Essa é a sequência de Deus. Tá? Então, o brilho do rosto de Moisés estava desvanecendo. Acaso não deveria esperar uma glória muito maior do novo sistema que se baseia na obra do Espírito? Se o antigo sistema que traz condenação era glorioso, muito mais glorioso é o novo sistema, que nos torna justos diante de Deus. Justos diante de Deus. O antigo sistema não. Ninguém era justo na lei de Moisés. Era só para mostrar que você era um pecador sem causa. Ninguém nunca cumpriu a lei. Era impossível. De fato, a glória do passado não era nada gloriosa em comparação com a glória magnífica de agora. Portanto, se o antigo sistema, a lei de Moisés, que foi substituído, era cheio de glória, muito mais glorioso é o novo, que permanece para sempre. Uma vez que o novo sistema nos dá tal esperança, podemos falar com grande coragem. Não somos como Moisés, que cobria o rosto com um véu para que os israelitas não vissem a glória, embora ela já estivesse se desvanecendo. O que é isso? Moisés descia com o rosto cheio de glória, seja do Monte Moriá, seja quando ele estava na tenda do encontro com Deus, ele descia com o rosto brilhando de glória. E ele colocava um véu. Por quê? Porque quando o brilho saísse, eles não iam ver que a glória desvaneceu. Então eles estavam pensando sempre que Moisés estava cheio de glória. E não estava. O brilho saía depois de um tempo. Por que Deus fez isso? É uma figura para a gente, para entender a antiga aliança e nova aliança. O tempo da dispensação da lei da morte, vou chamar como Paulo chamou, a lei da morte, né? E a dispensação do Espírito Santo em Cristo, salvação para a vida eterna, que é muito mais gloriosa conforme a gente viu. Então Moisés tinha que tampar o rosto para ninguém ver que a glória tinha saído, o brilho tinha saído. Mas nós não, a glória é muito maior, nós não somos como Moisés, a glória permanece em nós. Desvanecia antes, por isso que ele tampava, para ninguém ver. Agora não, a gente permanece com a glória de Cristo e vai crescendo de glória em glória. Quer ver a continuação do texto? E a gente finaliza. Versículo 14. Mas eles não conseguiam entender, os israelitas. Mesmo hoje, quando leem o Antigo Testamento, aquele mesmo véu permanece e esconde deles o significado do que leem. E esse véu somente é retirado por Cristo. Mas até mesmo nos dias de hoje, sempre que as pessoas do povo de Israel leem a lei de Moisés, esse véu permanece no coração delas. Mas quando uma delas se converte ao Senhor, o véu é tirado. Tem um véu que tampa a visão deles para enxergar que Jesus é o Cristo. Muitos judeus não entendem, não compreendem, me vindo as pessoas que estão entrando agora, os judeus não compreendem, muitos deles, né, que Jesus é o Messias tão esperado. Somente alguns deles se converteram, judeus messiânicos, mas muitos não acreditam porque tem um véu tampando. Eles estão lendo a lei de Moisés até hoje, que já passou, e estão lá acreditando
que não é uma dispensação nova da graça que nós estamos vivendo, porque o Messias já veio e cumpriu tudo que há na lei, e a lei é uma figura de tudo que está acontecendo, é uma sombra. Você via a sombra, agora você vê o resultado da sombra, o todo. Então eu estou vendo a sombra de uma mão. Agora eu estou vendo, era uma mão, estou vendo até os dedos, unhas, detalhes. Então isso é Antigo e Novo Testamento, né? Então se matavam vários animaizinhos, né, e colocava a mão sobre a cabeça deles e escondia o pecado, diz o livro de Hebreus. Agora Jesus, esses animaizinhos mortos para perdoar os pecados, para esconder os pecados, é figura de Cristo, que morreu, que é o Cordeiro eterno, que morreu por todos os pecados, e não mais esconde o pecado, mas perdoa e purifica. Então o Antigo Testamento aponta para o Novo, é uma figura da dispensação eterna, da dispensação do novo. E Deus retira esse véu, Jesus retira esse véu dos judeus para entender isso. Versículo 17, o Senhor de quem estamos falando aqui é o Espírito. E onde o Espírito do Senhor está presente, aí há liberdade. Outro texto usado aqui loucamente, blasfemicamente, né? E onde o Espírito do Senhor está presente, aí há liberdade. Portanto, todos nós temos o rosto descoberto e refletimos como um espelho a glória do Senhor. Nós somos transformados na sua própria imagem com uma glória cada vez maior. E esta é a obra do Senhor, que é o Espírito. Ou seja, o Espírito Santo é que faz essa obra de fazer a glória em nós. Nós somos como espelho de Deus e vamos crescendo de glória em glória, ficando mais parecidos com Deus. Não somos como Moisés, que a glória desvanece, tem que tampar o rosto para não ver que está desvanecendo. Nós temos o crescimento pelo Espírito Santo na glória de Deus, sempre crescendo, sempre crescendo. E aí, esse texto aqui, gente, pensa no contexto. Quando a gente lê um texto, a hermenêutica manda você entender em qual dispensação que você está, em qual aliança, qual livro que você está, e tudo para entender o contexto daquilo que está sendo dito. Então, quando você lê que o Espírito do onde o Espírito do Senhor está presente, aí a liberdade, você tem que ler tudo que a gente está lendo até agora, 1h30 de ensino aqui quase, 1h20 até agora, né? Então, está falando da lei de Moisés, a lei da morte, a dispensação que mata e a dispensação do Espírito, que dá a vida. Então, onde o Espírito está presente, aí há liberdade. Liberdade com relação ao quê? Com relação à lei mosaica. Não estamos presos na lei mosaica. Aí a liberdade no Espírito Santo. Aí a liberdade de a gente ter a salvação por meio de Cristo, não ter que cumprir aquelas milhões de leis que ninguém consegue, nunca conseguiu, como diz Paulo. Nós, judeus, ninguém conseguiu carregar o fardo da lei. Você quer colocar esse fardo da lei nos gentios que estão se convertendo a Jesus? Para com isso. Então, temos a liberdade no Espírito Santo de sermos salvos, não segundo lei de pedra que mata, mas pelo sangue de Cristo derramado no Calvário. É isso. E as pessoas pegam esse texto aqui e falam muito raso, né? Todo líder de jovens, todo exagero, né? Não falo assim não. Mas muitos líderes de jovens, eu cansei de ver isso, até sair pela goela, né? Eles falam, aqui você pode pular, aqui você pode cantar, aqui você pode dançar, você pode se jogar, se atirar, vamos gritar, vamos rolar, porque onde o Espírito do Senhor está presente, aí há liberdade, e aí todo mundo... Aí a hermenêutica, pá! A hermenêutica morre, mas os jovens pulam, os jovens vão, né? E como ministrar nos jovens aí por quase 11 anos, né? Então, tem que saber as coisas. É claro que você pode adorar o Senhor do jeito que você quiser. Quem gosta de adorar em silêncio, vai adorar igual o que pula e grita. Deus não é surdo, você pode com vontade pular, gritar, dançar, isso é lindo. E quem ridicularizar o que dança, o que grita, talvez vai ser igual a mulher de Davi, né? Que falou, o que você está dançando aí, pulando para Deus? E ela foi amaldiçoada com a pior maldição de época, né? E que Davi falou, eu me humilho e vou me humilhar muito mais perante o meu Deus. Então só cuidado para não falar mal do que está adorando a Deus, gritando, pulando, rolando, chorando, esbravejando. Deixa ele na liberdade do amor que ele tem por Deus. E aquele que adora a Deus de uma forma centrada, dentro da sua forma que ele foi criado pela sua família, e em silêncio, meditando em Deus, é nobre. E é do jeito dele, cada um tem o seu jeito individual de falar com Deus, de adorar a Deus, e tudo é digno. E ponto final, ninguém é melhor que ninguém, não, tá? Mas é só isso, então só não usa o texto errado, pode pular e gritar, mas por favor, não usa mais 2 Coríntios 3,17 para falar que onde há o Espírito aí há liberdade, tá? Amém.
Glória a Deus. Então terminamos aqui esse estudo. No domingo que vem sou eu na escala de novo. Eu vou estar ministrando 2 Coríntios capítulo 4 e capítulo 5. Eu espero vocês aqui no mesmo horário, no mesmo canal, né? Nós vamos estar aqui às 8 horas da madrugada para poder, né, trazer esse ensino aí para vocês. Agradeço muito a presença de todos. Que Deus abençoe a vida de vocês poderosamente. Eu quero orar por vocês para a gente finalizar. Senhor, graças nós te damos porque a tua palavra é vida em nossos corações e realmente o Espírito vivifica. Se por um lado a lei matava, por outro lado o Espírito nos traz vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor, que derramou seu sangue no Calvário. Nós te louvamos, Pai, por esse livro glorioso de Coríntios. Nós te louvamos pela vida do apóstolo Paulo, que o Senhor usou tão poderosamente. Mas que o louvor, a glória e a honra não seja de apóstolo Paulo, porque ele é apenas um vaso de barro, um simples vaso de barro, como ele mesmo falou, que carrega a glória de Deus. Nenhum homem que o Senhor santificou pelo teu sangue e que nós dizemos um santo de Deus, ele é santo por si próprio. Nós devemos, quando dizemos que o santo Paulo, é porque o santo Cristo santificou o pecador Paulo, o Paulo que ia para o inferno. E o Senhor santificou, e ele é apenas um vaso que carrega a glória do santo verdadeiro, que é Jesus Cristo. Nós queremos entregar a glória toda ao Senhor Jesus. Nós queremos adorar o teu santo nome. Nós queremos te glorificar por esse ensino que o Senhor nos deu, pela tua palavra, pelo teu conselho que está entrando em nossos corações e o entendimento das tuas escrituras. Nós te louvamos, Senhor, nós te adoramos e te bendizemos em nome de Jesus. Seja abençoada todas as pessoas aqui que assistiram esse ensino, sejam grandemente abençoadas, Pai. Contempla a fome e a sede deles pelo Senhor. Eles vieram buscar Jesus Cristo e não o homem. Contempla, Pai, manifesta na vida deles, tanto os que viram aqui ao vivo, quanto os que verão depois. Senhor, contempla a fé deles, Pai. Ministra no coração deles, Pai. Fortalece-os, Pai. Derrama na vida deles qual que é o propósito que o Senhor sonhou para eles, que eles possam viver o propósito e o ministério que o Senhor sonhou para a vida deles. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Enquanto eu estava orando, eu senti no meu espírito para você dobrar o seu joelho e orar pelos seus filhos, para eles se converterem, tá bom? Ora pelos seus filhos, dobra o seu joelho, vai jejuar e orar para eles se converterem, tá bom? Deus te abençoe, meus irmãos. A graça de Deus seja sobre o coração de vocês. Deus abençoe em nome de Jesus.